Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 3. Nós já vimos, e você pode depois conferir, se você não lembra, você vai lá nos nossos estudos, aí no YouTube, na nossa página, e temos visto algo fantástico, isto é, a carta aos Hebreus, às vezes deixada de lado, porque às vezes as pessoas, é uma carta para os hebreus, eu não sou hebreu, e aí a gente parece que, sei lá, menospreza. Também nessa carta tem algumas lutas e algumas dificuldades, muitas pessoas preferem passar ao largo, mas esta é uma carta que apresenta Jesus de uma maneira, eu diria, superior. Ele é aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Logo no versículo 2 do capítulo 1, o autor aos Hebreus diz assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o mundo, o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Começa a colocar Jesus, eu diria, onde não se pode esquecer. Jesus não é uma figura do passado ou uma história que fala de um judeu ou de alguém antigo que nos deu bom exemplo. Não. O autor já vai trazer à nossa memória que ele é tudo, ele é a razão da gente existir. Nós só existimos, subsistimos, só respiramos, só andamos por ele e para ele e para ele. Sem ele nada somos. Sem ele nada somos, não é? Então, o Senhor é apresentado aqui de uma maneira para despertar aos judeus cristãos, sim, mas também para nos despertar, já que também nós somos filhos de Abraão, filhos da promessa, como diz o apóstolo Paulo, né? Nós somos filhos de Abraão, a verdadeira circuncisão, que é a circuncisão do coração, não do despojamento da carne. Não adianta nada você ter a circuncisão, despojamento da carne, se você não está circuncidado no coração, isto é, se você não está aliançado com o Senhor. Ponto. E aí ele está retratando isso. Ele é superior aos anjos. Vimos isso na semana passada. Muito superior aos anjos. Os anjos são show, gente boa, são, como diz o versículo 14, são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Olha que maravilha! Os anjos o ministério deles é o servir, é o serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação? Os que creem na verdade, na palavra, no verbo, em Jesus. Em outras palavras, eu diria você e eu. Se você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, você vai herdar a vida eterna. Para que são os anjos? São os agentes ministradores para nós. Porque nós estamos numa batalha tremenda. E a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades. Os anjos do Senhor também acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Que beleza, coisa boa. Agora, Jesus é superior. Não dá para confundir. Não dá para pensar que Jesus é igual a A ou B ou C. Não, Jesus foi dado um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Então, sirva, agarre-se a ele, apegue-se a ele. Versículo 1 do capítulo 2 diz: por essa razão importa-nos que apeguemos-nos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então, conheça o Senhor Jesus, descubra o quanto ele é superior e o quanto servir a Cristo é incomparável. Apegue-se a ele, né? Não deixe nada afastar você do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a intenção primeira de Hebreus, é dizer, olha, olha para você estar andando. O Senhor Jesus é maior, acima, superior. Cuidado para você não desprezar isso. Anda firmado nele. E aí no capítulo 3,
Ele que todo o capítulo 2 aqui falou da superioridade do Senhor Jesus em relação à questão dos anjos, no capítulo 3 vai falar da superioridade do Senhor Jesus em relação ao grande nome do Antigo Testamento, ao grande nome dos judeus, que é Moisés. Ah, Moisés é o profeta, Moisés é isso. Aliás, Moisés é tão fantástico e tão importante que o Senhor mesmo sabe. E quando Moisés sobe no Monte Nebo e olha a terra prometida, a Bíblia diz que Moisés morreu. Moisés morreu e o Senhor sepultou, e ninguém sabe onde ele está. E aí tem um monte de pensamentos, de lutas, e até Judas menciona que Miguel lutava com o dragão pelo corpo de Moisés. Qual é um dos propósitos pensados? É que eu acho que o diabo ia querer que o túmulo fosse bem construído, com mármores e granitos. Por quê? Porque ia ser uma romaria, uma moiseraria, né? Ia ser uma busca, uma adoração, uma veneração ao túmulo de Moisés. Deus pegou e Deus tomou. E vão procurar, não vão achar nunca. Né? Não vão achar nunca. E o próprio Moisés vai dizer, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele eu vi, a ele eu vi. E aí o autor aqui dos Hebreus vai exatamente agora trabalhar com esse personagem, vai dizer o que está aqui no capítulo 3. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 3 diz assim, ó, por isso, santos irmãos, ele está escrevendo então para crente, e ele diz, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Ó, primeira coisa aqui que ele já está dizendo assim, Moisés é tremendo. E eu estou escrevendo para pessoas que entendem e que são santos e que estão firmados e são participantes da vocação celestial. Todo chamado de Deus vem de cima, né? Vem dele para nós, vem para você, vem para mim. É uma vocação. Chamados para ser dele, chamados para sermos filhos, chamados para sermos amigos de Deus, chamados para andar com ele, chamados para estarmos na sua presença. Nós fomos comprados, chamados. E aí, o que o autor dos Hebreus está falando é, Jesus é superior a Moisés. E veja as razões pelas quais Jesus é superior a Moisés. A primeira delas está aqui, Moisés foi fiel em todas as coisas, tudo, em toda a casa de Deus. Olha o versículo de número 4. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas Deus que estabeleceu todas as coisas, quem estabeleceu todas as coisas é Deus. Preste bem atenção ao versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo. Como servo. Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, não como servo, como filho. Como filho. Não como servo para testemunho e para cuidar da casa de Deus, mas como filho em sua casa. Tudo é dele. Tudo é dele. Ele criou todas as coisas. Então aqui a primeira coisa que a gente vê da superioridade de Cristo é que Moisés era servo. E o autor aqui aos Hebreus vai trazer a coisa mais forte. Ele é o Filho, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criatura. Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. É o Filho. Então, enquanto Moisés era servo na casa de Deus, ou para a casa de Deus, em toda a casa de Deus, Jesus, o Filho,
o Filho. Ele está em sua casa. Em outras palavras, e aí atrela a segunda razão, é que quem estabelece todas as coisas é anterior, é mais superior. Quem é que criou todas as coisas? Quem é que formou todas as coisas? Bom, quem fez isso é Deus. Ora, mais uma vez, o autor dos Hebreus vai dizer, Jesus é Deus, e antes de todas as coisas, e Ele criou todas as coisas foram feitas por meio da sua palavra, não é? Olha que coisa maravilhosa. Então, quem é mais importante? O servo ou o senhor do servo? Está claro. Moisés era fiel a Deus, fiel a Jesus, fiel a Deus, fiel em toda a casa de Deus. E Deus considerou. Apesar de Moisés não ter sido, eu diria, aquele que fez o povo entrar na terra prometida. Você sabe que Moisés era ele fiel, foi obediente a Deus. Deus falou assim, vai lá e tira meu povo. E ele fez isso com muita luta, porque ele não queria, ele relutou. Você pode ver isso lá em Êxodo capítulo 3. Foi dando desculpas, vai lá. Aí ele falou, não, eu sou gago, sou pesado de boca, ninguém vai ouvir, eu não conheço o teu nome. Moisés deu um monte de desculpas, e Moisés só aceitou a missão quando a ira do Senhor se acendeu contra ele. Aí ele foi. E aí ele vai e tá aprendendo, tá conhecendo o Deus Todo-Poderoso, e ele foi e serviu e libertou o povo do cativeiro, tirou o povo do Egito, o mar que se abre, nossa, cada coisa, as 10 pragas, que autoridade, como é que Deus foi trabalhando na vida de Moisés, e Moisés foi fidelíssimo, né? Agora, teve um momento ruim na história de Moisés, e Deus tratou ele como um exemplo. Você lembra, né? O povo enchia a paciência de Moisés. E uma hora não tinha água. Aliás, vários momentos não tinha água. Mas um momento desse, não tendo água, e ele, que faço, que sei o que lá. E aí Deus, fere a rocha. Aí Moisés vai lá com o seu cajado e fere a rocha. E a rocha, diz Paulo, era Cristo. A rocha o seguia, a água que brotava no deserto, a água, veja, símbolo da água da vida, da água, quem beber nunca mais terá sede. E aí o povo no meio do deserto, aquela secura, e aí Moisés, sufocado pelo povo, ele vai lá e toca na rocha. Quando ele toca na rocha, saiu água. E aí o povo bebeu, o povo se fartou, o povo matou a sede, que maravilha, não é? Ele tocou na rocha e saiu. Tá bom. Passou-se algum tempo, levantaram acampamento, foram andando, faltou água de novo. E lá vem o povo a encher a paciência de Moisés. Diz a palavra que Moisés era o homem mais manso da terra, mas chegou uma hora que o manso perdeu a sua paciência. E ele falando com Deus diz assim, fala. Olha que coisa, Deus falou para Moisés, fala a rocha. Na primeira vez, Deus diz, fere a rocha. Mas na segunda vez, Deus não disse fere, Deus disse fala. Fala a rocha. A rocha era Cristo, diz Paulo. Só que Moisés, naquela pressão toda, ele funcionou lá atrás, tocando a rocha, eu vou tocar de novo para garantir. E Moisés toca de novo na rocha, fere novamente a rocha. A rocha deu água, todos beberam. Mas Deus disse para Moisés, você não vai entrar na terra. Você não vai entrar. E por que não vai entrar? Porque eu te mandei falar e você feriu. Algumas pessoas falam assim, não, é só isso. Não, é muito mais. É só isso. Primeiro, Moisés era o líder. Olha, se o líder não obedece à voz de Deus, o povo vai fazer o quê? Se o próprio Moisés torce a voz de Deus, o que o povo tem permissão para fazer? Nossa, isso deveria levantar um temor muito grande.
com todos os profetas, pregadores, adivinhos aí, quando eles falam, assim diz o Senhor, eis que Deus me revelou. Deus falou, assim diz o Senhor. Deus falou mesmo. E você está sendo fiel na palavra, e você está falando a palavra. Uma pequena diferençazinha, talvez, um acréscimozinho aqui e ali. Oh, lembra-te de Moisés, cuidado, 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 cuidado. Por causa disso, Moisés não entrou. Deus permitiu que ele subisse no Monte Nebo, e do Monte Nebo ele fica, de lá de cima dava para avistar toda a terra, e ele sobe, e ele admira, olha para a terra, e ali Deus o toma. E ali termina o ministério de Moisés. Quem Deus vai levantar para entrar com o povo na terra prometida é Josué. Interessante, né? Porque o nome Josué e o nome Jesus no hebraico é a mesma coisa. Muda as vogais. E aí você tem o som de Josué no nosso português e você tem o nome de Jesus no nosso português. Mas o nome Josué e o nome Jesus é o mesmo. É salvação, Salvador. Jeová é nossa salvação. Em outras palavras, Moisés liberta o povo do Egito, tira o povo da escravidão e leva até a beira da entrada, até no rio, até a margem do Jordão. Deus o toma para si, e quem atravessa o rio Jordão com o povo é Jeová, é salvação. Interessante, porque Jesus e Josué têm o mesmo papel. Quem é que nos conduz a Cristo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Ele, que é o Criador e sustentador, é o caminho. E Ele é superior a Moisés. Ele não está diminuindo Moisés, ele não está desrespeitando Moisés, não. Ele só está dizendo que Jesus, versículo 3, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então, quem estabeleceu a casa? Quem fez? Quem criou? Quem é anterior? Quem fez isso é o Senhor. Esse tem mais honra. Esse é Jesus. Esse é Jesus. No tempo, ele vem depois. Na temporalidade, Jesus vem depois de Moisés. Mas Jesus é anterior a Moisés, porque sem ele nada do que foi feito se fez, não é? É essa a expectativa. Cristo não é o servo, Cristo é o Filho. Cristo é o Filho, e Ele está em sua casa, e Ele está em sua casa. E aí, prestem bem atenção no versículo 6, porque a casa somos nós. Olha o versículo 6. Cristo, porém, como Filho em sua casa, a qual casa somos nós. Uau! Olha que preciosidade, e que você não pode perder. É que Cristo em nós, esperança da glória. Olha, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo. Deus está construindo esse tabernáculo em você e em nós. O templo, a casa dele. E dizendo, somos nós. Nós quem, cara pálida? Nós quem? O texto está aqui, ó. Versículo 6. A qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Em outras palavras, eu sou casa de Deus? Sim, sou. Como é que eu sei que sou? Pela promessa.
Eu creio na palavra, eu creio que o Senhor habita em nós, Ele nos marcou, Ele nos selou. E pelo selo dele, pelo poder dele, Ele dá-nos a graça de sermos fiéis até o fim. Mas aqui é interessante porque ele está fazendo um contraponto com a história dos judeus. A história dos judeus. Os judeus que foram libertos por Moisés, que Deus os libertou com mão forte do poder do Egito. Deus os liberta, eles passam pelo mar. Eles passam pelo mar. Paulo, em Coríntios, bota o seu dedinho aí, e vai em Coríntios capítulo 10. Em Coríntios capítulo 10, Paulo vai usar aqui a história também do povo de Deus, e vai dizer assim, olha irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Está se referindo à saída do Egito. Passando pelo mar, a pé enxuto. E aí Paulo faz uma ilação, uma ligação, dizendo que o passar pelo mar e a chuva, a nuvem, é símbolo do batismo cristão. E ele diz assim, ó, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram um só manjar espiritual. Está falando do maná que caía do céu. E ele está dizendo, era um pão que desceu do céu. Jesus vai dizer lá em João que o verdadeiro pão, não é o maná, o verdadeiro pão é ele que desceu dos céus. Olha a ligação, olha a figura. Então você olha para o Antigo Testamento e vê a ideia do maná, mas depois você pensa assim, uau, o verdadeiro pão é Jesus, é Jesus. E Paulo vai continuando. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Vendo? Fere. Ele foi ferido na cruz. E aí Moisés fere de novo. Ué, feriu de novo? Olha a figura, olha a ilustração, olha o ensino. Moisés ali naquela ordem de Deus a dizer fere e depois fala, ele estava se referindo ao próprio Cristo, que na cruz seria ferido, mas não é para ser ferido duas vezes, não é para ser ferido. E eles beberam dessa água, e beberam dessa pedra, dessa água que manava da pedra. Entretanto, versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. O que eles fizeram? Versículo 6 aí de Coríntios diz, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos. Tudo essas coisas do passado são para a gente, opa, peraí, deixa eu ficar esperto aqui. Isso aconteceu com eles, eles passaram pelo mar, eles viram todo o processo de libertação, as pragas, os milagres, o pão que descia, comeram do maná, beberam da água, estava sede de uma rocha da água. Uau! Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Por quê? Porque cobiçaram as coisas más, como eles cobiçaram. E aí ele faz uma lista das coisas más que eles cobiçaram. O povo que foi liberto do cativeiro. A gente canta também, né? Do Egito escravo fui, sim, sim, ó sim, do Egito escravo fui, do vil faraó. Faraó é um símbolo aí do antigo, do dragão, da serpente, do canela fina. Né? Você era escravo, era cavalo de Satanás, ele nos libertou e te libertou. E então para quê? Cuidado, porque eles lá, no passado, eles cobiçaram as coisas más, e nós não podemos cobiçar também não. E aí versículo 7 diz, não vos façais, pois, idólatras, como alguns dele, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e a divertir-se e beber, e não pratiquemos a imoralidade. Quando ele fala aqui não façais, pois, idólatras, sem dúvida aqui é aquele momento em que Moisés vai ao monte,
e fica lá 40 dias ouvindo a palavra, anotando a lei, Deus dando para ele as tábuas da lei, e aí chega uma hora que ele diz, ó, desce que o povo já fez lambança. E aí Moisés desce e tal, e quando chega lá embaixo, o povo achou que Moisés estava morto e apertou Arão, e Arão não foi suficiente forte para resistir, e Arão pediu o ouro do povo, e dali saiu um bezerro, e eles disseram, eis o Deus que nos tirou do Egito, um bezerro. Olha, eu não tenho nada contra as vaquinhas, mas você, venha comigo, você dizer que uma vaca, que um bezerro é o Deus que te libertou, é uma afronta gigantesca. E qualquer ato, qualquer adoração a qualquer criatura, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e justiça. Qualquer coisa, qualquer imagem, qualquer ídolo, qualquer coisa que você considera isso mais importante do que Deus, meu Deus, é uma afronta, é uma ofensa poderosa ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí Deus pesou a mão. No versículo 8 diz, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E aí fala de práticas sexuais de todas as ordens. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordiduras das serpentes. Lembra quando Jesus está no deserto? Para ser tentado? E aí uma das tentações são os pães, as pedras transformando em pães. Não, nem só de pão viverá o homem. Depois a outra, não, mas está escrito, pula daqui, que aos teus anjos estará a ordem, que mal nenhum te sustenta, é verdade. Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E eles tentaram. Ou no versículo 10, não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Já pensou a questão, o pecado da murmuração? Depende de você falar assim, não, pastor, eu não sou idólatra, legal. Ou depois, pastor, não, eu tenho procurado me manter santo, sem práticas de imoralidade, não, senhor. Não, senhor, eu também não ando botando o Senhor à prova. Aí, murmuração, o descontento, a tristeza, a angústia, o questionamento, para saber se de fato Deus está cuidando de você, de nós mesmos. Isso não é bom para o outro, Deus não cuidou de mim, e aí murmuração. Nem murmureis como eles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Está falando para nós, como igreja. E o exemplo é lá, o povo judeu, o povo que saiu do cativeiro, mas o cativeiro não saiu deles. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. E eles desobedeceram terrivelmente e ficaram prostrados. Aí, aqui em Hebreus, volta para Hebreus, capítulo 3. Quando ele fala aqui no versículo 6, olha, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Ousadia, que coisa fantástica, né? O cristão precisa ter essa santa ousadia e essa exultação da esperança. Olha, não, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que todas as coisas estão nas mãos do Senhor, eu sei que Ele está no controle de todas as coisas, eu sei que Ele nos ampara, eu sei que Ele nos ama, eu sei que Deus está vendo, Deus tem nas suas mãos tudo, controle. Para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. E eu sei que Ele tem preparado um lugar para nós, um lugar maravilhoso, um lugar de graça, um lugar de glória. E aí eu fico exultando.
O cristão, o verdadeiro, ele precisa ter essa santa exultação. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se manifestará. Eu sei, ele vive, né? E ele é poderoso para guardar-me, guardar o meu depósito. Ele está conosco, está comigo todos os dias, até a consumação do século. Você poder acordar, e as circunstâncias da vida são circunstâncias difíceis, e as circunstâncias da vida são circunstâncias que oprimem, que afetam você, que você sabe como é que eu vou me livrar daquele problema, ou como eu vou resolver aquela situação, ou quem vai por mim? Opa, que maravilha! Você pode acordar e exultar, dizer: Senhor Jesus, eu estou na tua presença, eu saio daqui e vou trabalhar na tua presença, o Senhor está conosco. Santa exultação, exultação da esperança, exultação da esperança, uma esperança viva. Então você poder acordar na manhã e dizer: eu sei que Ele vai comigo por onde eu for, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um processo de demonstração de que eu faço parte, que se eu sou casa dele, eu sou parte dele, ele habita em mim. Vasculha o nosso interior. Não é à toa que o inimigo faz de tudo, o inimigo de nossas almas faz de tudo para nos encher de tristeza, nos encher de amargura, nos encher de dúvidas, né? Mas a tristeza é um negócio sério. Por quê? Porque a alegria no Senhor é a nossa força. E aí você está sem alegria, você está sem essa exultação na esperança, você está sem esse gozo, com essa convicção, você está... E aí a tristeza bate. E a nossa força vai pelo ralo, a gente perde a força. Então, é preciso a gente acordar cada manhã e perceber que as misericórdias do Senhor se renovaram para conosco, e Ele nos deu nova oportunidade, e a gente, com santa exultação, a gente levanta e diz: sim, Senhor, mais um dia estou em tuas mãos, e eu sou do Senhor, e eu sei que o meu Redentor, aleluia, vive. Esta tem que ser uma marca do cristão. Uma outra marca que está aqui no texto é ousadia. Ousadia. É assim que o autor chama. A gente tem que manter isso até o fim, a ousadia. E aí me lembro agora daquele texto de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo. Abra aí para mim, por favor. Vai lá, deixa o dedinho lá em Hebreus e viaja aqui algumas folhas para trás, na segunda carta de Timóteo. E aqui bem no versículo de número 6... de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Olha só. O autor aos Hebreus falando de ousadia, e aí ele diz: Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. De covardia, não. Não, nos deu um espírito de ousadia. Eu sei. Não é? E aí falo. E aí vivo. E aí eu caminho. Eu coloco as minhas mãos nas mãos do Senhor. Eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor. Agrada-te do Senhor, Salmo 37, eu gosto demais, todo mundo gosta. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele, entrega, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso essa é a certeza que nós estamos nas mãos daquele que tem todo o poder por todas as coisas em todos os lugares. E essa é uma marca do cristão que deve estar guardada no seu coração. Eu sei que maior é aquele que habita em mim do que habita no mundo. Então, reavives esse dom de Deus. O dom é o Espírito Santo, o dom é o presente. Não confunda aí o dom com dons, isto é, a capacitação que o próprio Espírito, que é o dom, a dádiva, nos deu.
Tá certo? Não confunda dons, capacitação do Espírito, com o próprio Espírito, com o dom, a dádiva. O Senhor nos deu o seu Espírito e ele é Espírito de poder, de amor e de moderação. Não é de covardia, ele é de ousadia. Ele é de ousadia santa, de ousadia de alegria, ousadia de esperança. Volta para Hebreus. Em Hebreus capítulo 3, no versículo 7, e aí o autor vai dizer, assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. O autor aqui, os Hebreus, cita o Salmo 95. Ele faz literalmente uma citação do Salmo 95. E ele diz lá, não endereçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. Mesmo momento em que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10. Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Uau! Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Foram libertos do Egito, saíram do cativeiro, foram para o deserto, e no deserto viram as obras do Senhor, e por 40 anos ficaram lá. E você sabe por que ficaram 40 anos, não é? Moisés mandou os espias para espiar a terra prometida, e foram 12, um de cada tribo. E ao voltarem, chegaram dizendo, a terra é maravilhosa, mana leite e mel, mas a terra tem gigante. A terra tem problema, tem um pessoal lá cascudo. E congregacionalmente, democraticamente, ficaram 10 contra 2. Josué e Caleb foram os únicos que disseram, gente, tem mesmo, tem gigante, mas o nosso Deus está conosco, o nosso Deus vai à frente. Então vamos entrar na terra que o Senhor prometeu. Mas os 10, a maioria é raro. Às vezes a maioria acerta, às vezes, mas às vezes a maioria também erra. E por causa disso, Deus dá lá um castiguinho dizendo assim, olha, cara, quantos dias espiando a terra? Quantos dias? 40 dias, né? Então 40 dias espiando a terra vão passar 40 anos. Para cada dia que espiaram a terra e não tiveram fé, nem coragem, nem ousadia para entrar, nem essa esperança, essa exultação da esperança da terra prometida, do lugar que Deus tem preparado para nós. Você ficou com o coração turbado, você ficou com o coração duvidoso. Né? Em João vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muita morada. Não se turbe, turbar o coração é o oposto do que tem aqui, que a gente acabou de ler, essa exultação da esperança, turbada, eu não sei, às vezes a gente fica assim, será que Deus vai fazer, será que Deus está no controle, será que Jesus, será? E o coração vai enchendo de tentação, de colocar o Senhor à prova, sabe? Se Deus me ama mesmo, Deus faz isso, se eu quero aquilo outro. Tem tanta gente que já ouviu a voz de Deus, mas em algum momento da sua história, ela como o povo de Israel, foi fraquejando. E aí essa expressão do versículo 10 diz assim, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Sabe que tem gente que parece crente, tem cara de crente, voz de crente, mas o coração não é crente. Que Deus purifique o nosso coração. Se é do coração que procede todas as fontes de vida, é do interior.
Não é à toa que, se confessarmos ao Senhor Jesus com a nossa boca, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É em coração. Eu não faço as coisas para Jesus, eu não devo fazer as coisas para o Senhor por obrigação, com medo de castigo. Eu faço por causa do coração. Eu preciso ter o meu coração apaixonado, o meu coração é dele. O convite do Senhor Jesus é: filho meu, dá-me o teu coração. O povo de Israel era mestre em falar. De tal maneira que o profeta diz: me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aqui o salmista diz isso, esses pegando a boca a palavra de Deus, eles sempre erram aqui dentro no coração. Tudo começa aqui dentro. E o problema é que aí Deus disse para aquele povo: não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso. O autor aos Hebreus então vai dizer: olha, meus amados irmãos, olha, meus santos irmãos, versículo 1, que participais da vocação, considere, pense. Versículo 12 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, preste bem atenção, perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A gente sempre ouço muitas pessoas dizerem, parece que tem aumentado esse número: eu estou desviado, eu me afastei. Agora tem um termo mais moderno: eu estou desigrejado. Eu me afastei. E aí, a desculpa para se afastar talvez seja porque haja igrejas não tão fiéis à palavra. Ou talvez lideranças tenham o coração também perverso. Ou escândalos. Ele fala de pessoas que... escândalo, daquele que vem escândalo. Mas isso não dá desculpa para eu afastar do Deus vivo. Tende cuidado. Quando Paulo escreve lá em Coríntios, ele diz assim: olha, isso foi escrito para advertência nossa. Para que eu, achando que eu estou benzão, e a gente gosta de falar, não, porque eu tenho certeza da vida eterna, porque Jesus me salvou. É verdade. Mas não deixa, porque não deixa brecha. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando quem possa devorar. Ele está procurando quem, pô? Cara pálida. Qualquer um que dá brecha. Paulo chega a dizer, não deixeis o diabo levar vantagem sobre vocês. Aqui o autor diz assim, não jamais aconteça em qualquer um de vós, perverso coração. Perverso é a ideia de pervertido, de mudar a verdade, mudar aquilo que é, mudar a voz, a palavra de Deus, de tal maneira que o coração vai se enchendo de incredulidade. Não, eu não credo, não acredito que isso aconteça, não acredito nisso. E aí, a incredulidade, será que Deus está vendo? Será que Deus faz? Será que Deus pode? Será que isso? Será que outro? Será que vale a pena? Será que vale a pena me sacrificar tanto por essa igreja? Será que me vale a pena eu sacrificar tanto por esse ministério? Eu acho que não vale a pena. E aí você vai querendo se afastar. Aí você pensa que está afastando de coisas humanas, quando na realidade está afastando do Deus vivo. Ou você não crê que o ministério que Deus deu para você foi dado pelo Senhor,
Ou você não crê que ele te chamou e concedeu dons a você para você desenvolver o teu ministério? Será que vale a pena eu me envolver tanto com a igreja e a igreja fica parecendo apenas algo institucional do século XXI e você esquece que a igreja é muito mais, a igreja é o próprio corpo de Cristo. Então aqui a orientação é jamais, não permita tu. O texto que nós lemos de 2 Timóteo, Paulo está dizendo assim, ó, reavives, Timóteo, reavives tu. Às vezes a gente fica assim, eu vou voltar, eu quero voltar, se Deus quiser eu volto, se Deus quiser eu vou agora servi-lo de coração, se Deus quiser, Deus tem que fazer um milagre na minha vida. Alô, acorda filhinho, acorda, ele já fez na cruz, você quer ferir de novo, como Moisés feriu a rocha? Por isso que Paulo diz para Timóteo, desperta. Tu, acorda, tu, desperta. Não permita que haja nenhum sentimento de incredulidade. Cerca teu coração, cerca tua mente. Arranque as raposinhas, querido. E fica assim, eu quero o meu Redentor vive. Pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, eu quero estar com ele, não é? E eu quero ter santa ousadia e santa exultação. Eu sei, ele está e ele é. Tente cuidado, cuidado. Não nada te afaste do Deus vivo. Nada te afaste do Senhor Jesus. Nada te afaste daquele que subsiste e todas as coisas existem nele. Ele controla todas as coisas. Ele é o Senhor. E você é filho, é irmão, é amigo. E ele está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Atiça a fé e caminha, e vive, e anda, e resiste, e não se afaste. E não se desvie, e não troque, e não abandone Jesus. Pelo contrário, versículo 13, exortai-vos mutuamente cada dia. Fantástico isso aqui. E isso tem a ver com a igreja. E eu não quero que você se sinta ofendido com as minhas palavras. Eu estou te exortando, eu estou pegando as palavras do autor aos Hebreus e a palavra do Espírito daquela época e eu estou dizendo para você e para mim. Eu exorto, cuidado, não vá caindo na cilada, porque tem gente, você sabe que tem gente que se diz crente, e aí por causa de uma maneira de pensar, não, eu sou salvo e quem é salvo para sempre, e aí começa a viver uma vida afastada, uma vida entregue, uma vida em pecado, achando que vai na garupa dos seus antepassados, achando sei lá o quê. E acha que Deus gosta disso. Coloca Deus à prova, se afasta de Deus, não. O que Paulo está, o autor dos Hebreus está aqui mencionando? Ele está dizendo, exortai-vos mutuamente. Aí a importância de igreja, a importância de nós estarmos aqui conversando, a importância de você falar com o seu irmão, se você ver alguém que está desanimado e você dizer, amado, vamos junto, eu estava desanimado, ouvi uma palavra e Deus acendeu meu coração, eu estava desanimado, mas eu fui na igreja e um louvor abençoado, aquele irmão tangeu a sua harpa, a sua guitarra, o seu teclado e cantou, e aquela música veio de Deus para mim, meu coração ficou cheio da sua presença. Exortai uns aos outros, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha que coisa dura. E vamos ser sinceros, nós somos atacados. E às vezes o pecado que engana e depois destrói, ele também endurece. Quanta gente boa que talvez até você conheça, que começou com uns pecadinhos, umas coisinhas, foi se afastando. Aí depois endureceu. Eu tô assim mesmo. Se Deus quiser,
eu não tenho como sair dessa, ou eu não quero sair dessa, ou todo mundo faz, então eu também faço. E aí o coração vai ficando endurecido e enganado pelo pecado. Nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Por isso que, às vezes, hoje em dia está até difícil falar. Você vai pregar em algumas igrejas, a gente prega tudo quanto é coisa, o pessoal prega de tudo, menos de pecado. Ah, porque pecado, pastor, é uma coisa pessoal minha, ninguém tem nada a ver com isso, então tem que tomar cuidado. E a gente fica com medo de dizer, de dar nome, como diz lá em Goiás, dar nome aos bois. E isso é pecado. Murmuração é pecado. Botar Deus à prova é pecado. Prostituição, imoral, todas as sortes de imoralidades, homossexuais, heterossexuais, toda imoralidade nessa área é pecado. O que sai do casamento é pecado. O que extrapola isso é pecado. O que extrapola o cuidado e o zelo de um para com o outro é pecado. Idolatria é pecado. Não é a veneração, a gente só venera. Vai endurecendo o coração, vai pecando e vai endurecendo. Não haja isso. Deixa o dedinho aí e vá a Tiago. Vire algumas páginas depois de Hebreus. Vá a Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim, ó. Aliás, vou ler o 13. Acharam? Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 14 e 15. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ponto. Então, quando você é tentado, tira Deus desse negócio. Segundo, ao contrário, cada um é tentado. Ah, pastor, é o diabo que me faz. Não. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Nós temos mania de botar essa questão da tentação apenas na conta do diabo. Oh, o diabo me tentou. Não. É a tua cobiça. É o teu desejo. É a tua vontade, são a tua vaidade, a tua carne. Sabe? É isso que faz, é isso que o Tiago está dizendo. Nós somos tentados por aquilo que a gente deseja. Por isso que na igreja tem gente que tem certos problemas em determinadas áreas. E você diz assim, eu não acredito que uma pessoa viva nessa esbórnia. Você não tem problema naquela área. Você não é uma cobiça sua. Exemplo, de uma maneira jocosa e coisa. Se eu for num shopping center com a minha esposa vai brilhar os olhos em algumas lojas que eu não... Entendeu? Para ela, aquelas roupas ou aquelas coisas, aquilo a atrai e a seduz. Ela deseja aquelas coisas dela. Eu já tenho outras lojas e outras coisas. Então eu olho para algumas outras coisas, aquilo ali, porque eu desejo, porque eu cobiço aquelas coisas. Então, a coisa começa aqui dentro, começa comigo, começa com você. E diz lá, por isso que é bom a gente ler Hebreus, dizendo assim, vamos exortar uns aos outros para a gente aguentar. Por isso que a gente precisa de ajuda, às vezes, de amigos e de irmãos, e de pastores, de psicólogos até, né? Mas principalmente de irmãos que possam caminhar com a gente, que sabem as nossas lutas. E diz assim, ô varão, vigia, hein? Vigia. Você sabe que essa área aí é uma área perigosa para você. Aí você fica... E é mesmo. Então você vigia, porque é a sua própria cobiça. Quando esta, estou lendo o versículo 14 de Tiago, capítulo 1. Quando esta o atrai e seduz. Então, aquilo que eu desejo, aquilo que eu cobiço, lembra de Eva quando olhou para o fruto? Ela disse assim, vendo a Eva que a fruta, a ave era bonita, que a fruta era bonita, gostosa, cheirosa, sabor, que fruta boa. Então ela era boa para a carne, ela era agradável aos olhos,
concupiscência dos olhos, concupiscência da... Você não vai numa loja e você vai ver uma vitrine feia. Aliás, quando a vitrine é feia, você pensa assim, coisa horrorosa, você nem vê. Você é atraído por uma coisa bonita, seduz, ela te seduz. Aí você, eu preciso comprar, aí você estoura o cartão de crédito, bobão, aí você pecou. Né? Aí você fica refém da coisa. Você vai e nem percebe. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Eu acho engraçado como o Tiago escreve isso nessa questão de uma gravidez. E aqui eu acho que o pecado tem a ver, a minha cobiça que tem, desculpa o termo, uma relação sexual, espiritual com o diabo. O diabo vem e apresenta a oportunidade. O diabo vem e apresenta né, ele é sedutor. Aquilo já me atiça, aquilo me atrai, já é minha própria cobiça. E o diabo vem e apresenta uma oportunidade. Ele vem e apresenta uma solucionática da minha problemática. Ele vem e apresenta um engodo, uma armadilha, uma cilada. Mas o meu cobiça, meu desejo, por isso que diz, uma vez concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, cuidado. A oração do Pai Nosso é maravilhosa. Não nos deixes cair em tentação. Porque ser tentado, todos nós somos. Ser tentado, gente, faz parte. Até Jesus foi tentado. Então, você tentar se tratar, se cuidar, observar, ver o que... Opa, peraí. Opa, cuidado olhinho no que vê, cuidado mãozinha que pega. E eu fico me disciplinando, e eu fico me cuidando, e eu quero saber o que é fazer, e eu não quero ser enganado, eu não quero cair nisso, eu preciso de ajuda, ok. Então essa é a nossa luta. É uma luta aqui, ó, espírito contra carne, para não fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então há a luta aqui dentro de nós. E eu vou me autodisciplinando, ou eu vou cedendo, eu vou entregando, eu vou acreditando no papo do inimigo, e eu vou ficando com o coração endurecido e achando que eu mereço, porque afinal de contas ainda fala assim, eu sou filho de Deus, né? Eu mereço o quê? Um pecadinho? Viver, praticar umas coisinhas que são pecado, ou que afasta de Deus, ou me afasta das pessoas. O pecado engana e destrói. Até na oração a gente pode pecar. Tiago mesmo também, em capítulo 4, ele vai dizer, versículo 2 diz assim do capítulo 4. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Então não é à toa que o autor aos Hebreus aqui, ele está dizendo, vamos nos exortar para que a gente não caia. Não pense que você é Superman, que você não é afetado. Não, todos nós somos tentados, porque todos nós temos cobiça, todos nós temos desejo. Um tem cobiça diferente do outro. E aí não adianta a roupa que você bota. Besteira. Porque a cobiça vai além da roupa. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Fica então a palavra de alerta. A palavra de dizer, olha, o Senhor Jesus é superior a Moisés. E como superior,
merece de nós o coração, todo o nosso coração. E nós temos que viver de maneira digna desse evangelho, desse amor, desse poder. Cuidando, atento, vigilantes, exortando uns aos outros para não cair no engano e no endurecimento que o engano do pecado traz. Porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firmes até o fim a confiança desde o princípio tivemos. O povo de Israel não pôde entrar por causa da incredulidade. O povo de Israel não, aquela geração do deserto, não entrou no descanso. Porque Deus se indignou contra eles. Tendo nós um descanso preparado pelo Senhor. Quando fala de descanso, fala daquele lugar ao lado do Pai, onde estaremos para sempre. Então, querido, com santa exultação, com ousadia, vigilantes, vigiando e ajudando os nossos irmãos, permaneçamos firmes. Não cobicemos e não façamos aquilo que os nossos pais primeiros, que foram livres do Egito da escravidão, tropeçaram, cobiçaram, prostituíram. Seu coração não era reto diante do Senhor. De tudo que o homem tem que cuidar, cuide do seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Então, o Senhor Jesus merece, porque Ele é o Criador e sustentador, é a expressão exata do ser de Deus, e Ele desceu, se esvaziou, para que pudesse ir até a morte de cruz, para que eu e você pudéssemos voltar para os braços do Pai, de coração. Como vai o teu coração? Vamos orar? Vamos orar? Aguenta firme, cuide dos outros, cuide da igreja, cuide dos irmãos, cuide de você. Senhor nosso Deus, Tu sabes que nós somos frágeis. Tu sabes, ó Deus, como disse Paulo, que quer fazer o bem, mas no bem que quer não faz, faz o mal. Isso é prova de que o pecado ainda habita em nós e que se nós formos entregues a nós mesmos, nós estamos vendidos, estamos perdidos. Senhor, quem nos livrará do corpo dessa morte? Bradou Paulo, também bradamos nós agora. Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus. Então, Senhor, vem sobre nós e enche-nos da Tua graça e da Tua verdade. Que esta palavra tão antiga e tão atual, tão viva, penetre profundamente em nossos corações, enchendo-nos do desejo de viver para a glória do Teu santo nome. Que aqueles que me estão a nos ouvir, como Timóteo, tenham o desejo de reavivar, despertar, acordar, reavivar o dom de Deus, o presente de Deus. Oh Deus, quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Quantas vezes tem gente que até vai apagando o Espírito Santo, vai endurecendo o seu coração pelo pecado.
pelo afastamento do Senhor. Ó Deus, se alguém que está sendo atacado para se afastar do corpo de Cristo, se afastar da tua verdade, da tua palavra, da fé, se tem alguém que está se sentindo e sendo atacado, nós pedimos que o Senhor os visite agora e que seja repreendido toda seta, todo ataque, e que eles se juntem, corram, abracem, sirvam ao Senhor, sirvam a Jesus, sirvam de coração, porque nós somos a casa dele, casa do Senhor. Ó Deus, estende tua mão sobre nós, perdoa-nos e nos alimenta com a tua verdade. Assim nós te pedimos, Pai, assim nós suplicamos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amados, que luta hoje, né? Que bom que você ficou até aqui. Que bom você ficou. Você que está aqui conosco ainda, eu até coloco o desafio de você compartilhar isso nas suas redes. E também daqui a pouco vai estar lá no YouTube. E eu espero que o Senhor enche o seu coração da sua doce presença. E que você ande com Ele. Ande com Ele. Com essa ousadia, vigilantes, e com esta santa exultação na esperança do Senhor. Nós somos dele e ele é nosso. Que o Senhor te abençoe. Ore aqui por nós, ore aqui pela missão Projeto Zero, ore pelos nossos missionários aqui no sul do Brasil, ore por Hernani e Licínia, lá em Foz do Iguaçu. Que o Senhor dê graça e misericórdia, ore pelo trabalho lá, ore por Felipe aqui em Joinville, e ore aqui por nós em São Francisco, implantando o trabalho. Eu, Juliano, os meninos, também o Henrique e Gabriela. Ore por nós e que o Senhor nos dê força e coragem, e que Deus levante mais obreiros. Ore para Deus levantar mais obreiros. Ore para Deus falar com voz forte ao coração das pessoas e eles digam: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus te abençoe. Se Deus o permitir, até quarta-feira que vem, continuaremos no estudo da Carta aos Hebreus. Que a palavra te vá bem. Então, um beijo no coração.